Bom dia a todos. Primeiro, obrigado pela oportunidade, por a gente estar aqui, poder compartilhar um pouco da experiência da Porsche Consulting com vocês. Eu me chamo Gilberto Madanese, sou gerente sênior de projetos na Porsche desde 2014. Já tem um bom tempo ali que eu venho conhecendo e aplicando as metodologias desenvolvidas pela Porsche. E, para passar de modo geral, eu sou engenheiro químico, né? Então, tive bastante contato com a área farmacêutica e a área química durante a universidade. Se vocês vão ver que eu tenho um sotaque um pouco mineiro aí, apesar de ser capixaba, eu estudei em Minas, então eu acabei pegando um pouco desse sotaque. E eu trabalho já na consultoria já desde 2010, então já há bastante tempo passando por diferentes áreas, diferentes empresas, mas sempre com excelência operacional e melhoria contínua. E vocês sabem melhor do que eu que fazer uma mudança cultural, implementar uma melhoria dentro de uma empresa de modo sustentável, depende de pessoas. E vocês são a área fundamental para que essas transformações aconteçam e para que elas se mantenham dentro do grupo, né? Até por isso a gente veio trazer esse tema para vocês, né? Eu vou falar um pouco do governança, cultura, pessoas, falar um pouco de estrutura organizacional e também da digitalização, né, que são 5 pilares dentro da metodologia da Porsche, que viabiliza a implementação de transformações dentro das empresas, né? E vocês vão ver que em vários momentos eu vou destacar o papel fundamental, onde o RH tem uma influência, um impacto muito grande na execução da metodologia, né? Então, eu vou falar um pouco mais à frente do que é a Porsche, até para vocês entenderem o que uma pessoa da Porsche está fazendo, né, com projetos de melhoria, com projetos de transformação, né? Então, eu vou falar um pouquinho mais da história da Porsche, até para conectar um pouco o porquê de estar aqui e apresentar esse tema para vocês, tá? Então, a gente tem alguns objetivos hoje. O primeiro deles é ressaltar os principais desafios para uma transformação bem-sucedida. Várias empresas tentam transformar, a gente vai falar um pouco disso, mas a transformação não é fácil, né? E ainda mais difícil é manter aquilo que teve de diferença, aquilo que a empresa implementou como transformação. Então, não só iniciar o processo de transformação, mas manter aquilo vivo dentro da empresa. Um pouco também que a gente vai falar é apresentar a metodologia da Porsche Consulting, né? Já adiantando, a Porsche Consulting é uma empresa 100% do grupo Porsche, do grupo Volkswagen agora, né? E então, por isso que o nome Porsche não é uma empresa que tomou o nome marca, mas vocês podem ver o nosso crachá é da Porsche Consult, da Porsche. E eu vou falar um pouquinho como surgiu a Porsche e por que tem uma metodologia da Porsche relacionada a esse tema, tá? E também, ao final, a gente vai compartilhar um pouco dos cases de sucesso que a Porsche Consult vem implementando em diferentes empresas, né? Empresas desde o segmento de mineração, construção, farmacêutico, químico, hospitais, então, diferentes segmentos que a gente pode implementar esses processos. Lembrando que o processo é independente do tipo de negócio. Toda empresa, toda área tem os seus processos e, por isso, existe uma metodologia para a melhoria deles, tá? Bom, então a gente vai passar por esses principais capítulos. Primeiro que a gente vai falar um pouquinho do desafio, né, da transformação organizacional, mostrando um pouco do que é o desejo e o que realmente acontece nas empresas. A gente trouxe alguns dados de uma pesquisa realizada pela Porsche na Alemanha, com as maiores empresas da Alemanha. Depois a gente vai falar um pouquinho, contextualizar o porquê da Porsche, quem é a Porsche Consult, com foco, e aí sim a gente entra na metodologia a gente chama aqui de High Performance Organization ou organizações de alto desempenho, de alta performance. Vocês vão ver que eu vou estar falando essas diferentes terminologias, mas todas significam a mesma coisa, que são organizações de alto desempenho, né? E depois a gente vai passar um pouco desses cases realizados pela Porsche para que vocês possam ter um pouco mais tangível quais são os principais impactos, resultados, quando a gente implementa esse tipo de metodologia ou esse tipo de transformação dentro das empresas. E, ao final, a gente vai passar um pouquinho, que a gente chama de Master Plan to Win, exatamente alguns passos principais para nortear vocês quando saírem daqui e falar assim, agora eu quero implementar isso, ou eu quero alavancar isso dentro da minha empresa. Então, tem alguns passinhos básicos ali que seriam importantes vocês seguirem, como sugestão. Ok? Até aqui? Beleza. Se vocês quiserem me interromper durante a explicação, podem ficar à vontade, tá? Não tem problema, para não perder o time da pergunta. Bom,
a gente vai falar de transformações. E, hoje em dia, até mais do que há 10 anos atrás, a gente vê que evolui muito rápido as empresas, principalmente com o avanço da tecnologia. Existe uma demanda, uma necessidade muito grande das empresas de transformar, né? Sejam elas, a gente trouxe aqui, essa aqui foi uma pesquisa que foi realizada pelas 100 maiores empresas da Alemanha, né? Quais eram os motivos que fazem com que as empresas queiram se transformar, né? E a gente trouxe ali a digitalização, né, principalmente nesses últimos 2 anos, vem impulsionando ou instigando as empresas a se mover, a se transformar. Então, a gente vê ali que uma diferença grande, né, de 2020 para 2022, as empresas, né, com foco muito grande, 91% das empresas que foram entrevistadas mencionaram que um dos motivos foi a necessidade de digitalizar, de automatizar os processos. Outras relacionadas à sustentabilidade. A gente vê que o mercado está cada vez mais exigente em relação a isso, né? Não adianta fazer de qualquer jeito, né? Não adianta só você garantir o seu produto, que tenha sustentabilidade, mas toda a cadeia de suprimento, né? Então, o fornecedor do fornecedor que te entrega, você tem que garantir de algum modo que ele esteja cumprindo com as regulações, com a sustentabilidade. E novos sistemas informáticos, reorganização e automatização. Então, são alguns exemplos de motivos para os quais as empresas buscam uma transformação. E é interessante que todos esses entrevistados, não todos, na verdade, 66% deles mencionaram que hoje, atualmente, em 2022, né, no caso, quando foi feita a entrevista, estavam buscando uma transformação. Então, eles tinham esse desejo por realizar uma transformação. E o ponto é, nem todo mundo consegue, né? Às vezes as empresas começam, tem aquele gás inicial para realizar uma transformação, todo mundo começa a se mover, né? E aí que vem o papel fundamental do RH, porque a transformação não é só processual, não é só equipamento, não é só física, é cultural. Se não começar pela base, pela cultura da organização, a transformação não vai ocorrer. Você vai atingir, vai dar um salto de melhoria, vai implementar uma máquina, um processo novo, mas rapidinho ele vai deixar de ser utilizado, vai deixar de agregar o valor que ele deveria agregar. Então, o que a gente traz aqui, que dessa pesquisa também, que 31% das empresas, apenas 31% conseguem atingir aquele desejo de transformação. Então, é aí que vem a diferença, né, entre você ter uma motivação, um desejo por iniciar uma transformação e realmente ser bem-sucedido nessa transformação, né? Então, existe um caminho, não é tão reto, né, não é tão flat, então tem várias resistências, várias características, várias variáveis que afetam ou que complicam, que geram complexidade nesse processo de transformação. A gente trouxe aqui, né, um exemplo mais específico da área de químicos e produtos farmacêuticos, que no caso não é nem 31%, 25%, aqui falando da Alemanha, tá? Dessas 100 maiores empresas da Alemanha. Então, a gente observou que 25% delas, desse segmento de químico e farmacêutico, conseguiram realizar a transformação, tá? E aqui alguns dos motivos pelos quais essa transformação ela não ocorre. Então, a gente vê que envolve, basicamente, duas grandes camadas dentro da organização, né? A de lideranças, que tem que puxar, que tem que alavancar, que tem que, né, dar o exemplo dessa transformação. A gente observa que existem dois grandes fatores que influenciam o insucesso ou o não atingimento desse objetivo, dessa transformação. Um deles é a resistência. Quando a gente falou aqui inicialmente de transformação cultural, envolve diretamente pessoas, e as pessoas naturalmente são resistentes à mudança, em geral, né? As pessoas estão na zona de conforto, transformação, mudança para algo que você ainda não conhece, gera aquele receio, aquele medo. Então, naturalmente, as pessoas vão reagir inicialmente com uma resistência. A gente observou que 53% vem da liderança e 69% vem dos liderados. Ou seja, a influência do líder em suas equipes, né, que tem uma representatividade maior. E outro ponto que as empresas, é muito comum, principalmente no Brasil, tá? Nos projetos, as empresas criam bonitos planos de transformação, que chamam de roadmap de iniciativas de transformação, e esquece de capacitar as pessoas.
E aí você vê um gap muito grande entre a realidade da qualificação, da competência da equipe e o que realmente precisa para executar aquele novo processo, né? E aí que vem o papel fundamental de novo do RH, com planos de capacitação, qualificação atualizados, condizentes com a estratégia da organização. Esses são os dois grandes gaps, os dois grandes fatores que afetam a execução dessa transformação, a resistência e o gap de competências. Então, por isso que a gente está até falando bastante desse tema com vocês, porque vocês têm um papel fundamental para alavancar e para suportar essa transformação. Aí a gente vai falar agora um pouquinho da Porsche. Ficou claro nesse início, né, os principais fatores que afetam, o papel ali que a gente vai detalhar um pouco mais do RH. Antes da gente entrar na metodologia, eu gostaria de explicar um pouquinho do que é a Porsche, até para vocês entenderem o porquê que eu estou aqui, por que a Nath está aqui. A Porsche, hoje, ela é uma empresa que representa o setor de luxo, né? A gente vê hoje tem mais de 300 mil veículos, não é uma empresa de alto volume, se você comparar com a Volkswagen, com outras marcas de alto volume, a Porsche é considerada uma boutique, né? E porém, é uma empresa que tem uma receita muito elevada quando comparada com as outras empresas, proporcionalmente. A Porsche hoje é a empresa automotiva que tem o maior EBITDA comparado entre todas as automotivas, tá? Mas nem sempre foi assim. A Porsche ela passou por um problema muito grave na década de 90, na verdade, um pouco antes da década de 90, simplesmente porque a empresa era desse jeito. Quando você entrava na fábrica, você via esse modelo de produção. Você via os carros nos meios de materiais, desorganização, falta de 5S. Imagina o risco de trabalho que pode ter para as pessoas. Era literalmente uma bagunça, né? Isso em 1991. E aí a gente pode observar que a Porsche ela veio, né, desde 83, 85, mais ou menos, veio numa decadência até atingir, né, a base ali da criticidade ali em relação ao financeiro. Eles já estavam com anualmente eles estavam dando mais de 130 milhões de euros de negativos, né, de faturamento. E a empresa, então, decidiu, na verdade, o governo alemão interviu sobre a empresa e deu um checkmate neles, né? Ou vocês mudam, ou vocês vendem a empresa para outras pessoas tocarem e realmente... Porque a Porsche não é só uma empresa privada, mas ela tem, né, um símbolo da Alemanha, né? Ela é muito importante para a Alemanha. Então, em 1992, a empresa buscou suporte com consultorias japonesas. Naquela época, o Japão era o Vale do Silício hoje, né? Eram as empresas de referência, Toyota. E essa empresa japonesa veio trabalhar com a Porsche. Durante 2 anos, eles fizeram um trabalho muito intenso de melhoria das linhas. E, com isso, em 1994, eles começaram a ter resultado positivo, né? E a partir desse momento, outras empresas, fornecedores de peças da Porsche, começaram a procurar essa equipe da Porsche Consult, da Porsche Carros, que tinha feito essa transformação, começaram a buscar o conhecimento deles para melhorar outras linhas de produção, porque a Porsche tinha um volume de produção muito baixo. Então, as empresas começaram a buscar: você poderia também melhorar a minha outra linha de produção, que não é para a Porsche, para a Mercedes, por exemplo? E aí a Porsche começou a vender esse tipo de serviço. O interessante aqui quando a gente olha a história, tudo surgiu de uma crise, né? A empresa passou por uma crise, até o momento do governo alemão intervir e dar um checkmate na empresa, e a partir disso gerou um novo negócio, que é a consultoria da Porsche, né? E importante ressaltar que durante esse processo, a liderança teve um papel fundamental. Imagina, né? A empresa vendo os resultados negativos, as pessoas desesperando: será que ia ter emprego? Será que não ia ter emprego amanhã? E aí a liderança, para manter todo mundo engajado, manter todo mundo acreditando que que realmente iria conseguir fazer uma transformação, foi um papel muito difícil, né? Da transformação cultural, engajamento das pessoas, tentar motivar a equipe. Tem até o jornal da época que fala que agora a Porsche ficou louca de vez, né, contratando japoneses para montar carro. Então, assim, aqueles preconceitos que tinha antigamente,
né? Mas eles conseguiram fazer essa transformação, né? Hoje a fábrica, né, se a gente comparar as duas, né, é impressionante como que a planta vem se evoluindo, né? Em 2020, final de 2019, a Porsche inaugurou a planta do Taycan, que é o carro elétrico, em que a gente chama de Smart Factory, né? E é uma planta 100%, quase 100% automatizada e digitalizada, ou seja, uma planta inteligente. E aí, de novo, a importância dessa transformação, que como preparar o time para que você passe de um processo em que, primeiro, você tem eletrificação do carro, né, em que você saiu de um carro que tem 10 mil peças para um carro que vai ter 4 mil peças. Então, ou seja, só ali eu já vou necessitar de uma mão de obra de menor esforço para a montagem dos carros. Como trabalhar a mentalidade da equipe, das pessoas, pensando que não é uma substituição de pessoas, não é uma demissão, mas sim uma mudança de atividades que eles vão fazer, né? E aí vem o papel da qualificação. Como preparar essas pessoas para, ao invés de estar ali montando, apertando o parafuso, programar uma máquina, né? Então, é muito importante o papel e um dos pilares, que é pessoas, nessa transformação. Tá? Vou passar um pouco mais rápido as partes da pós para a gente aproveitar o tempo que a gente tem para focar na metodologia. Só para resumir, então, a pós-consult, a gente trabalha em 5 diferentes indústrias, 12 escritórios ao longo do mundo. Aqui em São Paulo, a gente representa toda a América Latina e alguns projetos nos Estados Unidos, México e Canadá. Aqui um pouco de números, né, dessa transformação, dessa trajetória, então a gente vê que é realmente impressionante, né? O número de funcionários aumentou, mas o número de output, de carros produzidos, aumentou muito mais, uma proporção muito maior. E o modelo de como que a pós-consult trabalha, né? Eu gosto de trazer esse slide, justamente porque a base de tudo isso, a base de qualquer transformação, são pessoas. Não adianta eu ir para uma empresa, após consultar, entrar numa empresa e não envolver o time do cliente, não envolver as pessoas nessa transformação. No momento que a Porsche pisar fora da empresa, aquilo dali vai se perder, né? Seja por uma resistência, seja o orgulho das pessoas que não participaram, e aí vem aquele sentimento de, mandando eu fazer, não vou fazer, né, o top-down. Então, é muito importante que, dentro dessa implementação de projetos de transformação, vocês sempre partem de uma etapa de análise, né? A gente vai falar disso ali na metodologia. Então, tudo começa por uma análise. A análise ela não é só importante para trazer um resultado financeiro, para trazer os gaps, os números de vantagens que vocês têm ao realizar uma melhoria, mas também para começar a criar consciência das pessoas de que é necessário mudar. Eu tive num projeto recente agora na Espanha e eu fui na linha fazer uma análise com o time e aí eu estava gravando a pessoa fazendo a montagem lá de um equipamento. E aí, quando terminou, eu falei com a pessoa lá, o coordenador, falei, você viu alguma melhoria no processo? Ele, não vi nada, não. Acho que está tudo ok. Então, vem cá, vamos ver um videozinho aqui. Aí eu comecei a mostrar o vídeo para ele, né? E aí ele começou a ver os desperdícios, movimentação, transporte, espera, busca de ferramenta. E aí eu comecei a ganhar ele. Ele falou assim, agora tu me convenciste. E aí, a partir desse momento, ele virou o maior defensor do projeto. E eu tenho certeza, se eu não conseguisse fazer ele ver esse benefício, o projeto não ia sair, né? E a gente fez uma mudança de uma linha em 4 semanas. Então, foi um projeto impressionante e tudo dependeu de pessoas, de conscientizar a necessidade para mudar, que é através de uma análise. E aí vem a parte do que a gente falou, né? A importância do gap de conhecimento, treinamento. E aí tem que dar esse treinamento para as pessoas para garantir que elas consigam executar os conceitos que serão implementados ou definidos ou desenhados para fazer a transformação. E depois sempre fazer um piloto para que as pessoas consigam ver na prática a melhoria. Muito mais fácil convencer com números, fatos e dados, resultados, do que simplesmente um PowerPoint teórico, né? E aí, sim, após esse piloto, você vem com a parte de desdobramento, ou rollout, ou multiplicação para outras linhas, para outras áreas. Tá? E aí, sim, esse é o modelo de trabalho da Porsche. Então, só para não... Aqui alguns exemplos, a gente vai compartilhar, né, o material com vocês, alguns exemplos de empresas, né? A gente tem aqui no Brasil a Boston Scientific, a Biolab, né, a Fresenius, Boehringer Ingelheim,
Então, algumas empresas de diferentes segmentos, não somente automotivos, né, mas aéreo também e assim por diante. Só para vocês terem uma ideia, né, que a Porsche Consult não trabalha só com área automotiva ou só com melhorias de processo Lean, né? A gente traz também um pouco do portfólio, vocês verem como é bastante diverso a atuação da Porsche Consult, né, ao longo aí desde 1994 atuando em empresas e desenvolvendo metodologias internas, faz com que a gente tenha um portfólio de atuação muito grande, né? Bom, passando um pouco agora sim para a parte que a gente chama de High Performance Organization, ou organizações de alto desempenho, né? E aí a gente vai abrir aqui um pouquinho, antes de entrar, né, para a gente alinhar o conceito do que é uma organização de alto desempenho. Então, vou pedir a gentileza de vocês entrarem nesse QR Code, ou no código ali do mente.com, para que a gente possa coletar um pouco do entendimento de vocês em relação ao que é uma organização de alto desempenho. A gente vai mostrar aqui as respostas que a gente está coletando. Conseguiram? Sim. Vamos ver se a gente consegue mostrar as respostas principais. Olha lá. Então, organização de alto desempenho, resultados, eficiência, retém talentos, baixo cuidado com o funcionário, ambiente saudável. Ah, ah, mas realmente a gente vê. Por quê? Uma organização de alto desempenho depende de pessoas, né? Se as pessoas não pensarem nos resultados que elas possam atingir, ou ter clareza do que elas têm que atingir, né? Não ter um ambiente seguro, né? Principalmente com uma segurança psicológica, para que elas possam se expor, para que elas possam, né, realmente se sentir em casa, né, dentro do trabalho. Mudar essa visão de trabalho como uma coisa sofrida. Eu tenho que trabalhar hoje. Não, a pessoa tem que levantar de manhã, eu vou trabalhar hoje, eu vou gerar valor, eu vou agregar valor à empresa. Então, importante, a gente trouxe isso aí, voltando para a apresentação, a gente vai trazer aqui um pouquinho, né? E aí eu queria até ver de vocês se vocês concordam com essa definição. Alto desempenho, capacidade e habilidade de entregar resultados superiores consistentemente de modo sustentável. Faz sentido para vocês? Tá ali, resultado, ciência, segurança. E aqui alguns exemplos, né? Não sei se a gente já parou para perceber, né, a importância dessas áreas ou desses exemplos, de ter realmente uma performance alta, de ter um desempenho alto, uma integração muito forte da equipe. E não, o centro cirúrgico não tem tempo para o cirurgião e enfermeiro ficar ali batendo papo, falar assim, eu quero o bisturi e tal, vai lá, pega para mim, esperando enquanto o paciente está ali. Então, tem que estar muito sincronizado. Então, aqui, quando a gente compara esses 4 exemplos, a gente vê palavras muito importantes, que são características de uma empresa, né, de uma organização de alto desempenho. Então, a gente vê ali tarefas, funções claramente definidas, de novo, o papel da RH nisso, né? A gente vai falar um pouquinho disso da matriz RACE, que também é muito importante ter definido dentro das empresas. Colaboração sincronizada, então comunicação entre as empresas, entre as áreas, funções também claramente definidas, também muito bem treinado, disciplina, treinamento, paixão, saúde mental. Então, não são coisas somente técnicas, né? Tudo que a gente está vendo aqui relacionado a desempenho é muito mais relacionado aos soft skills, né? Ao comportamento das pessoas, né? Então, o técnico ele vem para complementar isso. Então, muito importante que o RH ajude a empresa, suporte as áreas a realizar transformações, né? A realmente ter uma mudança de comportamento, uma mudança cultural. E agora, sim, entrando um pouquinho mais em detalhe na parte da metodologia, né? A metodologia ela tem um escopo muito grande, essa parte de quando a metodologia, quando eu falo, é o que a Porsche Consult desenvolveu relacionada a uma organização de alto desempenho, né? Ela começa desde o primeiro da camada, né, que é o desafio estratégico. Então, antes de qualquer transformação, e aí é um erro muito comum que a gente vê nas empresas, as empresas começam a transformar dentro de suas áreas sem ter uma conexão com a estratégia da organização.
sem ter uma conexão com a estratégia da organização. E acontece que muitas pessoas começam a se desmotivar. Elas vão estar executando atividades, fazendo trabalho, e não vão estar vendo aquele valor que a organização tem como função, né? Então, ou seja, às vezes você anda até em caminhos separados, opostos. Tem uma área que está lá guardando seus recursos, utilizando seus recursos, mas não tem nada que agrega, não está diretamente associado ao objetivo da organização. Então, é muito importante que é muito importante que as empresas que querem transformar comece por esse alinhamento estratégico. Então, fazer com que todo mundo entenda onde que a empresa quer chegar, para então começar a entrar nas outras camadas. E a segunda camada é onde a gente entra nos 5 pilares da organização de alta performance, que vem estrutura organizacional, processo, pessoas, governança e digitalização. Aí depois a gente começa indo em camadas mais micro até chegar na ponta dos processos, que são os resultados. Bom, e agora eu vou entrar um pouquinho na metodologia. Então, essa é a metodologia que a gente vai estar falando um pouco mais em detalhe hoje. Ela vem um primeiro ponto, que análise estratégica, que é esse alinhamento. Primeiro, antes de você começar qualquer transformação, é importante envolver a alta liderança, as diferentes áreas, entender qual que é o benefício para cada área, o que cada área vai ganhar, né? Eu lembro quando eu fiz uma das matérias no MBA, dos pontos foi como a gente conseguir o engajamento de stakeholders com perfis e com interesses diversos. E o primeiro ponto que ele chama é você ter o common ground, que é você achar o ponto comum de interesse de todos. E aquele ponto comum é onde você vai sempre buscar e voltar e falar assim, poxa, mas tá vendo que isso aqui vai trazer a melhoria para a sua área, que vem relacionada a isso? E aí você consegue ter um momento em que todo mundo vai estar caminhando para o mesmo sentido. É claro que dentro de uma transformação, dentro de um projeto de transformação, diferentes pessoas também têm os seus interesses próprios. Uns querem promoção, outros querem reconhecimento, outros querem mais visibilidade, depende de cada um. Mas é muito importante conseguir achar esse ponto comum, né? E isso vem muito da análise estratégica. A análise estratégica, você vai observar, né, as diferentes áreas, o nível de maturidade que as áreas têm, até mesmo para mudança cultural, e a partir dali você vai usar isso como o ponto norte, a estrela norte ali do projeto, né, de transformação. Após essa análise estratégica, vem a parte de estrutura organizacional. A estrutura organizacional, ela começa aí sim a pensar como deveria ser essa estrutura da empresa para suportar ou para atingir essas metas que foram, né, alinhadas na análise estratégica. A partir do momento que você tem essa estrutura organizacional da empresa, você passa a avaliar os processos que fazem parte ou que são transversais a essa estrutura organizacional. Então, os processos são as atividades ou as etapas de transformação da empresa, seja ele um material, por exemplo, como na Porsche, a questão do carro, ou você pode até mesmo entrar num processo de área, como de contratação, de recrutamento, de admissão, de capacitação, então diferentes processos onde a gente começa a mapear e a desenhar como realmente deve funcionar para suportar essa nova organização, essa nova estrutura organizacional. Junto com esses processos, a gente passa a trabalhar nas pessoas, ou seja, com as pessoas, garantindo que essa nova estrutura, os novos processos, eles sejam suportados pelas pessoas, ou seja, que as pessoas tenham competência ou habilidade suficiente para conseguir executar, né? E aí é onde a gente entra no pilar de pessoas. A partir disso, a gente passa a falar de governança. Então, como fazer com que a informação vá fluir nos diferentes níveis, para que todos sempre estejam caminhando para a mesma direção, né? Então, fazer com que tenha uma comunicação transparente, uma comunicação confiável, que as pessoas confiem no que as lideranças estão falando. Então, esse estabelecimento de uma governança é muito importante para isso. E a digitalização, isso entrou nessa metodologia um pouco mais recente, né, justamente com foco de agilizar os processos ou até de habilitar com que mudanças possam ocorrer, né? Então, a digitalização ela é muito mais com foco ali de trazer uma eficiência, de fazer com que as pessoas fiquem focados ou dedicados a atividades que agregam valor, tá?
É interessante que eu estava num... Desculpa, às vezes eu vou compartilhar um pouco dos projetos. Eu estava num projeto de a maior fábrica de biscoito do mundo, fica no México, e interessante que eu estava na linha de produção e eu vi a pessoa simplesmente fechando uma caixinha. Ela ficava no final da linha o dia inteiro. Baixava a tampinha e a caixa passava. Baixava a tampinha. Aí eu falei, imagina qual que é a motivação dessa pessoa para levantar todo dia e ir ali para fechar uma tampa de uma caixa, né? Então, assim, não é olhar para a linha, olhar para a produção, e é importante porque vocês têm um olho muito mais clínico, né? Porque a área de operação você quer olhar resultado, quantidade que está saindo, né? E é importante ter esse olhar de pessoas, porque como que eu posso mudar a função dessa pessoa de modo em que ela vai se sentir mais útil dentro da empresa, né? Então, assim, isso é muito importante. Parece coisas pequenas, mas quando você começa a entrar na linha de produção, no que acontece, até mesmo em escritórios e tudo, você começa a ver quais atividades realmente agregam valor, que fazem com que a pessoa queira levantar e ir para aquela empresa, né? Então, é importante utilizar esse pilar de digitalização para substituir isso. Utilizar essas atividades que não agregam valor, como máquinas, processos automatizados, robotizados, e aí sim usar as pessoas de modo em que elas vão se sentir mais felizes, mais, né, cumprindo um objetivo mesmo, né? Então, esses são os 5 pilares suportados ali pela análise estratégica. Eu vou entrar um pouquinho em cada um. Eu acho que eu tenho tempo, eu tenho 8 minutos. Ganhei mais 5? Tá bom. Eu vou focar muito aqui, tá, pessoal? Desculpa até, porque o tema é realmente tema rico, é interessante falar disso. Mas eu vou focar mais, então, na parte de estrutura organizacional, vou até passar um pouco mais na parte de estratégia, e de pessoas e governança. Eu acho que é onde a gente vê uma necessidade maior. Então, como a gente falou, a parte de esse alinhamento com a estratégia da empresa é muito importante, né? E a gente vê que tem um impacto desde o nível corporativo, nível de times, ou até mesmo o nível de pessoas ali individual, né? A gente vê empresas, o que muda muito de empresas que buscam o alto desempenho é essa visão, ampliar um pouco mais a visão do futuro, né? Não somente olhar o hoje, mas já pensando nas transformações que vão vir, nas necessidades de transformações que vão vir, né? Agora vem muito essa parte agora com carro elétrico, parte sustentável. Ainda não é um tema muito crítico no Brasil, as empresas ainda não estão investindo tanto nisso, mas vai começar a vir, né? Na Europa, a gente já viu um movimento muito mais forte. E aí o ponto é como preparar as pessoas para se ajustar a essas novas necessidades da organização. E aqui, então, ou seja, a parte de análise estratégica, ela vai passar pelos diferentes pilares, por diferentes temas. Aqui eu trouxe alguns exemplos, né? Então, a gente vai olhar lacunas em relação às diferentes áreas, às diferentes estruturas organizacionais. O grau de descentralização, centralização, vou explicar um pouquinho mais no detalhe a importância disso. A análise funcional, acho que vocês estão bem familiares com esse termo, mas eu vou passar mais rápido aqui, desculpa. Então, a gente entra aqui na parte de estrutura organizacional. Existem basicamente 4 diferentes tipos ali principais de estrutura organizacional: funcional, divisional, matricial e holacracia, que é algo mais recente, mais relacionado à startup. Mas eu acho que o grande ponto que eu quero destacar aqui foi o que eu até coloquei em vermelho, que cada tipo de estrutura ela tem uma característica diferente. Então, a gente vê que a parte de funcional ele tem um grau de especialização muito alto. Ou seja, de novo, é importante que o RH participe de uma empresa que queira se transformar, ou queira mudar a sua estrutura organizacional para um modo funcional. Ou divisional, em que a gente tem uma alta velocidade de tomada de decisões. Então, é importante que crie condições para que tenha uma boa governança dentro dos processos, né? Matricial, a gente coloca que alto envolvimento da gestão, mesma coisa. Então, é importante que você crie um sistema de governança muito robusto para que você tenha esses alinhamentos entre diferentes stakeholders. Então, diferentes, né? A parte de holacracia, normalmente mais para empresas menores, startup, vem essa parte de empoderamento, autonomia, né? Esse daí as empresas estão chamando muito hoje de unbossed. Não tem hierarquia, não tem chefe, né? Todo mundo são responsáveis cada um responsável por um projeto, você assume diferentes funções dentro de diferentes projetos. Então, aqui é importante empoderamento, autonomia, né? Para que você viabilize isso para as pessoas. Eu vou passar aqui um pouquinho. Então, ou seja, outro ponto que a gente analisa
após ter visto as diferentes estruturas organizacionais, é olhar o quanto de uma empresa, o quanto dos processos eu posso manter dentro da minha organização e o quanto eu posso externalizar, né? O insourcing, o outsourcing de processos, de atividades, né? Tem essa matrizinha que a gente relaciona, né? O que é realmente mais estratégico, o que é realmente básico da empresa, para você realmente focar naquilo que é o core, que é o principal da sua empresa. E por que isso é muito importante? Até coloquei a fundamental participação da RH, principalmente porque quando você passa a mudar essa estrutura e você vai fazer um outsourcing de algum processo, você não vai mais produzir interno, não vai executar mais internamente, e sim por um terceiro, como que eu preparo as pessoas para essa nova estruturação? Né? Eu vou ter que redesenhar papéis, eu vou ter que redesenhar, né? Eu vou ter que ter um envolvimento muito forte das pessoas, porque isso vai mudar o comportamento delas no processo, né? Nessa mudança. Outro ponto, que também dentro da parte de estrutura, é olhar o quanto eu devo centralizar ou descentralizar, e mesma coisa, né, que a gente exige um papel fundamental do RH, né, principalmente porque a gente vai envolver, né, autonomia, né, se eu estou centralizando mais as atividades, isso está ficando mais concentrado na alta liderança ou em uma unidade da empresa, por exemplo. Se eu estou descentralizando, eu estou dando mais empoderamento às pessoas, mais autonomia para a tomada de decisão. E aí eu não posso empoderar uma pessoa se eu não preparei ela para isso, né? Então, o pilar de pessoas ele é fundamental após a definição da nova estrutura organizacional. Aqui também a gente traz um pouco da parte dos níveis de gestão, ou seja, à medida que você analisa o que vai centralizar, o que vai descentralizar, o que vai fazer outsourcing, você vai, no final, acabar revisando os níveis hierárquicos. Às vezes você tinha uma área que tinha um gerente e 5 pessoas, se você externalizar isso, né, para um terceiro, aquela área já não vai existir mais. Como que eu vou redefinir a minha estrutura organizacional? Né? E aí, mesma coisa, é fundamental o papel do RH, principalmente, claro, com a definição de papéis e responsabilidade, mas na comunicação. Né? Como que você vai passar a comunicação de que uma área não vai mais existir? Né? E como você vai fazer isso e virar essa comunicação de que ela seja de um modo muito mais buscando uma transformação, né? Um ajuste, uma adaptação da empresa, do que realmente buscar uma eficiência, uma redução de custo. Né? Então, fazer essa comunicação é muito importante. Outro ponto, quando a gente fala da estrutura, são o que a gente chama de span of control, que é a quantidade de reportes por um líder. Aqui é a mesma coisa. Quando eu começo a mudar a quantidade de liderados por líder, eu vou mudar o modelo de gestão daquele grupo, daquela equipe. E aí, de novo, importante que o RH esteja envolvido nessas tomadas de decisão. Né? As áreas, em geral, elas tomam esse tipo de decisão com um viés muito financeiro. Eu quero reduzir, eu vou aumentar, o meu líder vai passar a ter uma equipe de 10 pessoas, ao invés de ter uma equipe de 5. Então, vai reduzir, né, a quantidade de líderes. E aí você reduz o custo da estrutura organizacional. Normalmente as áreas vão com esse viés. E aí é importante o RH entrar e qual que é o equilíbrio ideal entre isso, né? Será que realmente se você passar a liderar 30 pessoas, você vai manter o quadro engajado? Será que no final sua performance vai ser a mesma? Talvez você está reduzindo o custo, mas você está perdendo as pessoas. Né? Então, muito importante esse envolvimento do RH quando se vai tomar uma decisão dessa de reestruturação do amplitude de controle entre as áreas. E aqui eu trouxe uma das ferramentas que são utilizadas, a matriz RACE, para manter para padronizar, né, e deixar muito claro, ter uma comunicação muito clara do que cada um tem que fazer em cada uma das áreas. Né? A RACE ela vem do termo de responsible, que na verdade é o executor, a pessoa que executa a atividade, o accountable, que é a pessoa que é responsável, ou seja, ele não necessariamente vai executar, mas ele responde pelo resultado daquela atividade. Né? Aí o suporte, que é aquelas equipes que vão ajudar ali na execução, os consultados normalmente são os experts das áreas, e eles têm que mais suportar com conhecimento. Né? Entrando um pouco na parte de processos, que eu vou passar mais rápido, né? O nosso foco é mais pessoas, organização e governança. Então, aqui é muito mais para mostrar que toda transformação ela vai exigir uma mudança de processo. Tá? Então, é buscar aí quais são as atividades de processo que eu posso eliminar, quais processos ou atividades são redundantes, principalmente quando tem uma junção entre diferentes empresas. Então, você tem que aproveitar a sinergia
dessas diferentes áreas e muito provavelmente os processos eles vão ser alterados. E, por consequência, a execução dos processos, a responsabilidade, as pessoas envolvidas, os cargos, vão ser alterados também. Aqui alguns exemplos, né, de mudanças de processo, né? Isso é uma ferramenta que se utiliza, a gente chama disso de swim lane. Então, na verdade, que são como raias de piscina, em que a gente desenha e a gente consegue claramente ver as atividades que foram eliminadas para você agilizar o processo, né? E aí, sim, pessoas, a gente traz essa combinação, né, entre três grandes pilares ali dentro de pessoas: capacitação, empoderamento e envolvimento, né? É importante que a gente tenha essas três variáveis, né, esses três fatores muito trabalhando em conjuntos. Não adianta só eu capacitar o meu time ou as pessoas e não dar mais autonomia, não empoderar elas para que elas possam executar e colocar em prática aquele conhecimento, senão eu vou desmotivar ela, às vezes é até pior. E não adianta eu querer empoderar, mas se eu também não envolver a pessoa e dar aquele sentimento de dono, aquele compromisso para ela, né? Então, esses três fatores são muito importantes. Aqui eu trouxe alguns exemplos de ferramentas que são utilizadas. Esses daqui, vocês me dão uma aula sobre ele, né? O Ninebox. E análise funcional, então, realmente entender o que a pessoa está executando, o esforço. A gente fala muito em FTE, né? Full Time Equivalent, que é a quantidade de horas que a pessoa executa certo tipo de trabalho, ou necessário para executar um certo tipo de trabalho. Então, a análise funcional ela vai trazer muito isso do que é valor agregado, do que é valor não agregado. Esses que são não agregados a gente consegue otimizar, né, e eliminar. A matriz de qualificação, aqui um pequeno exemplo. Eu acho que o grande ponto é envolvimento, suporte direto de RH, simplesmente para... Eu vi muitas empresas que tem, você chega lá, tem matriz de qualificação? Tem. Aí você vai ver que está desatualizado. Aí as pessoas não aplicam, os supervisores não aplicam, né? Então, é muito importante que a área de RH tenha um papel ativo nisso, de cobrar, de manter atualizada, de fazer com que as lideranças implementem isso. Parte de governança, a gente falou um pouquinho aqui de governança, vou passar rápido, mas eu acho que aqui três partes que são essenciais: processo, organização e responsabilidade, monitoramento e controle, comunicação e engajamento. Se você tiver isso na sua empresa, você executa qualquer tipo de transformação. Então, aqui, né, só para depois vocês podem ler com mais calma. E aqui, três pontos principais: estratégia de roadmap, implementação e arquitetura da mudança. Vou ter que passar mais rápido, né? Algumas ferramentas que são utilizadas para implementar a governança, né? Então, muito embasado em números, fatos e dados, definição de KPIs. Eu trouxe aqui alguns exemplos: sistema de KPIs, outro exemplo de sistema de KPIs, então, justamente para mostrar que as pessoas estejam agregando valor. Não vou ficar muito aqui, mas só para falar um ponto muito interessante, que às vezes a gente vai nas empresas, no dia a dia, não sei se vocês já fizeram esse teste, chegar no final do dia para um funcionário e perguntar: como foi seu dia hoje? Você cumpriu o seu objetivo? E às vezes a pessoa não vai saber. Ele vai falar: não, eu cumpri. O que você cumpriu? Então, assim, é muito importante ter métricas. E a métrica não é somente para cobrar um resultado, mas, na verdade, para a pessoa sair do dia e falar assim: poxa, hoje eu tive um dia muito positivo, muito eficiente, né? Hoje eu cumpri aquilo que eu estava previsto. Então, são coisas simples, desde as atividades planejadas até realmente resultados financeiros e em geral. Bom, digitalização, né? Tem aqui a parte da importância da digitalização. Acho que eu vou focar mais aqui em algumas diferentes ferramentas que podem ser utilizadas em diferentes etapas ou atividades para que se execute, para que se utilize da digitalização, de tecnologias dentro dos processos, né? Isso está cada vez mais em evidência hoje. A gente tem, né, depois vocês podem olhar com calma alguns exemplos da Porsche Consult relacionado a projetos implementados, ganhos, né? A gente trouxe ali muitos mais relacionados a organização de alta eficiência, metodologias ágeis, né, que outros exemplos. E aqui alguns outros projetos também, aí vocês podem olhar com calma ali, mas é importante aqui para vocês tangibilizarem exatamente que toda transformação ela tem que gerar algum tipo de resultado, seja ele financeiro, tangível ou intangível, mas é importante sempre contabilizar o antes e o depois de uma transformação. Às vezes a gente esquece, às vezes a gente entra nas organizações, começa a executar um projeto,
E a pessoa, quanto você melhorou? Não sei, eu melhorei. Então, é muito importante ter uma foto do estado atual para você poder até comparar depois e mostrar isso para as pessoas. Poxa, vocês fizeram um projeto, melhorou em 10%, melhorou em 15%, e assim por diante. Então, registrar bem esses projetos é muito importante. Né? Dentro do site da Após, vocês conseguem ver essa parte de algumas revistas, um pouco mais de detalhe de projetos. E aqui, só para a gente finalizar, a gente colocou, né, o Golden Circle aí do Simon Sinek, eu gosto muito dele, não sei se todo mundo gosta dele, mas eu me encanta muito o modo como ele trata as pessoas, o modo como ele entende a importância das pessoas em qualquer tipo de processo, em qualquer tipo de transformação ou sustentabilidade de um resultado de uma empresa. Então, tudo começa pelo porquê. Então, entrevista, diagnóstico de maturidade da organização. Então, mostrar os potenciais, né? Depois entrar com a metodologia de organização de alto desempenho, suportado pela mudança cultural. Então, análise estratégica para atuação nos 5 pilares. Então, isso tudo para entrar com uma transformação de uma empresa para uma empresa alto desempenho, alta performance. E aí a mensagem final para você: RH tem um papel crucial como um promotor-chave. E é muito importante que vocês estejam envolvidos nos projetos. Eu falo isso porque eu já realizei vários projetos que a gente não tinha representante de RH. Eu não tinha representante da área de pessoas, da desenvolvimento, e simplesmente porque as pessoas, não, mas o RH vai depois receber um papel, vai fazer. Não, é muito importante que participem disso para o engajamento das pessoas. É isso. Obrigado, desculpa, passei tempo, meio-dia 37.